se move em nós. O Espírito Santo se move em nós. Então nós temos esse valor. Mas vamos analisar quando que a gente começa a jogar fora esse valor. Quando eu escrevi esse livro, eu comecei, além de estar estudando desde a minha adolescência. Por que eu fiz esses livros? Em primeiro lugar, eu tinha a obsessão de nunca escrever nada, porque eu percebo que é menos de 5% das pessoas que têm o hábito de ler, principalmente ler coisas úteis e construtivas. Quando percebe que uma pessoa, a metade das pessoas que lê, percebe que ela lê coisas inúteis. Elas lê sobre a vida dos outros, sobre a vida de artistas, sobre conto de fadas, sobre romance que não sei o que, mas ler algo útil são poucos. Aí eu pensei, se as pessoas não lerem, quem sou eu que vou? Eu não vou botar nada no papel. E daí depois eu comecei a pensar, mas aí a minha avó me disse assim: se você não gosta, o problema é teu, se você não entende, o problema é teu. Eu não posso parar, daí o problema pode ser meu. Eu pensei, mas pare um pouquinho, se eu estou falando tudo isso, e se eu não deixar registrado, seu problema pode ser meu. Daí eu pensei, quem vai ler, lê, se não lê, não lê, pelo menos eu vou fazer. Dito e feito. Por que eu comecei por princípios e valores humanos? Eu pesquisei por que acabaram as civilizações antigas. Se nós analisar por que acabou a época do faraó, Roma antiga, dos imperadores, Grécia, por que acabou a mitologia, a época da filosofia, dos filósofos, por que acabou a Babilônia, por que acabou o povo dos Incas, os Maias, várias civilizações já acabaram. Eu fiquei pensando, mas por que acabou essa gente aí? Se era tão bom, se eram tão poderosos. É simples, eles mesmos se autodestruíram. Por quê? Primeira coisa, eles começaram a ficar tudo desorganizado. Então, eles não sabiam mais usar uma coisa que é o maior valor que Deus colocou em nós. Você tem um valor. Quem não tem livre-arbítrio aqui? Todos têm, né? Todos têm livre-arbítrio. Agora vamos analisar. O livre-arbítrio é o maior valor que nós temos. Nós estamos usando ele para quê? Percebe? Então esses povos começaram a se autodestruir porque eles começaram a se desorganizar, começaram a se indisciplinar e se distrair demais. Então vem aquela regra que falava que no tempo da Roma antiga e da Grécia dizia, pão e circo ao povo, que daí o povo não pensa, deixa ele se divertir. Quanto mais se distrair, mais a gente pode manipular eles. Aí as pessoas começaram a não ter mais responsabilidade com nada. Elas não têm mais responsabilidade com a própria saúde, elas não têm mais responsabilidade com a própria alimentação, elas não têm mais responsabilidade com a própria família. Eles não tinham mais responsabilidade. Aí os compromissos deles nunca eram cumpridos. Então eles já morreram se perdendo no próprio livre-arbítrio. O poder que eles tinham acabou porque eles começaram a ficar. Morreu a gratidão, morreu o perdão entre eles, morreu o respeito entre eles, morreu a humildade. Com isso ninguém mais tinha paciência. Vocês percebem que hoje em dia a maioria das pessoas não tem paciência? Pois é, aí quando não tem mais paciência, percebe que morreu o amor próprio. Se morre o amor próprio, como é que vai dar amor ao próximo? Vocês acham que amor ao próximo se dá com coisas? Ou se dá com presença de valor humano? Hoje em dia amor ao próximo só diz assim, eu ajudo as pessoas. Mas isso não é amor ao próximo? Porque as pessoas se ajudam com as mãos, e quem se ajuda com o coração? Então quando essas pessoas não tinham mais amor próprio, elas não tinham mais amor aos próximos. Aí é natural, começaram a se autodestruir, acabou as civilizações. Aí eu vi, há 1000 anos atrás, os princípios e valores humanos eram os mesmos. Aí eu percebo, eu sou do Rio Grande do Sul. A cultura e o costume do Rio Grande do Sul é bem diferente aqui da Bahia, concorda? Totalmente diferente. A cultura aqui da Bahia já é diferente da Amazonas, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então a cultura e o costume é coisa da região. Agora eu pergunto, os princípios e valores humanos lá do Rio Grande do Sul é diferente daqui? Vocês entendem? Então quando a cultura e o costume começam a passar por cima dos princípios e valores, as pessoas não veem que elas começam a morrer espiritualmente. Aí elas morrem espiritualmente, naturalmente a segunda morte é a morte mental. Porque delas não querem mais conhecimento útil para botar na mente.
E a terceira morte é a morte emocional. Por que é morte emocional? Porque daí emocionalmente estão com raiva, estão estressados, eles estão ansiosos, estão com medo de morrer, medo de adoecer, medo do que os outros falam, medo do que os outros pensam. Aí eles começam a viver com medo, daí já é a morte emocional. Aí é claro, como é que o corpo vai aguentar essas três mortes? Seria um carro que não tem mais sistema elétrico, não tem mais pneu e nem motor. Como é que ele anda? O nosso corpo é um carro. O sistema elétrico seria o espírito. Os pneus e os amortecedores seriam as emoções, para manter ele equilibrado. E a mente desse carro seria o motor. Mas se não tem sistema elétrico, não tem motor e não tem mais pneu, o que esse corpo vai fazer? Aí começa, dor aqui, dor ali, câncer, aí problema aqui, se distrai, bate aqui, quebra ali, perde os dedos. Isso aqui foi uma falha grotesca, isso aqui foi uma distração, concorda? E a distração mora onde? Na mente. Então eu não me dei por conta, eu me distraí por um segundo e coloquei a mão na máquina e voltei sem dedo. Então o corpo pagou por uma distração espiritual, mental e emocional. E daí o corpo perdeu, foi um acidente psicológico. Isso aqui dá para ver. Só que quantos acidentes psicológicos a gente percebe de ver filhos desobedientes, filhos ingratos? Mas porque pai e mãe, que exemplo estão dando? Sabe qual é o lugar que mais se lê a Bíblia do mundo? Nos presídios. Não existe lugar que mais se lê a Bíblia do que nos presídios. Sabe por quê? Porque deveria ser dentro das famílias. Então, um exemplo, para a gente aprender alguma coisa, quem vai na escola estudar não é estudante. Na escola se aprende. Na escola está cheio de alunos. Os estudantes de verdade são aqueles que leem em casa. Sabe onde estão os cristãos de verdade? Vocês acham que estão dentro dos templos? O pastor pode dizer para mim. Você acha que está dentro dos templos os cristãos de verdade? Dentro dos templos a gente vem buscar conhecimento, a gente vem buscar informação. E dentro de casa, no seio da família, a gente vai praticar. Então aqui a gente aprende e em casa a gente entende. Então um cristão é aquele que está na sociedade, está em casa no dia a dia. Um cristão de verdade é um excelente esposo, esposa, um excelente pai e mãe, que a gente vê refletindo nos excelentes filhos. Um excelente cristão, ele não se preocupa em ler a Bíblia na igreja. Ele vai ler a Bíblia em casa, para os filhos, para a esposa, para o esposo. Imagina um estudo bíblico em casa. Por que eu falo isso? A minha avó fez isso comigo. Eu fiz isso com a minha filha faz isso com as filhas dela. E eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Então a gente percebe, na época de Jesus, sabe quanto por cento das pessoas tinham sabedoria e viviam dentro da sabedoria e da verdade? 5%. Sabe quanto por cento é hoje? Mesma coisa, 5%. De cada 100, 5 realmente vive dos princípios da sabedoria de Deus. E 95% faz um auto-engano. Então o que aconteceu? Os princípios e valores humanos, como eles não mudam, eu desenvolvi essa ideia aqui, eu já tinha pronto o plano de pegar os princípios e valores humanos e aplicar no poder dos relacionamentos. Que esse aqui é um outro assunto. Os relacionamentos aprimoraram o poder da comunicação. Não tem como uma pessoa ler esse aqui, ela vai ficar meio assim, mas o que tinha antes? Aí a comunicação com relacionamento e princípios e valores formam um líder. Essência de liderança pessoal profissional. Aqui eu falo muito de líderes como esposo, esposa, pai e mãe. Porque às vezes tem pessoas liderando empresas, liderando associações, entidades, liderando cidades, estados, e não lideram a si mesmo, não conseguem liderar uma família de 3, 4 pessoas, mas estão lá liderando uma cidade inteira. Vocês conhecem alguém assim? A gente vê por aí vários. Aí depois veio o despertar para a realidade.
Esse aqui é o mais polêmico no caso, crença, visão